Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos bate-papos? Então vamos lá, a gente está falando do Brasil no período do final do século XIX, que antecede a República. O Brasil que a gente está falando agora, nesse momento, é um Brasil que a maior parte do século XIX vivenciou pelo sistema de governo chamado monarquia. Nós tivemos Dom Pedro I e Dom Pedro II. Para vocês terem uma ideia, Dom Pedro II ele assume como imperador do Brasil em 1840 e vai até 1889, ou seja, 49 anos aí como monarca brasileiro. Veja, a situação de Dom Pedro II, ele tem laços com a igreja, laços com o exército e laços com toda a elite, né, as oligarquias do Brasil. Quem são essas oligarquias do Brasil? São os grupos fazendeiros ligados à monocultura do café. Por quê? O que você sabe? O café, no final do século XIX, ele encontra um solo muito fértil ali naquela região de São Paulo, Vale do Paraíba, que vai até a Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Então toda essa região de terra roxa, que é uma terra muito especial para o café, vai ser contemplada com o cultivo do café. Então aqueles cafeicultores, aquela burguesia que se forma no entorno do café, ela vai ter uma projeção, né? Ela vai ter um peso na economia do país, porque o café é, nesse momento, o carro-chefe da economia, é um produto de exportação para toda a Europa. Então o que você vai ter? Você vai ter o capital estrangeiro entrando no Brasil, principalmente ali da Europa, da Inglaterra, por exemplo. Então vai ter construções de estrada de ferro, saneamento, vai ter uma rede de esgoto no centro do Rio, ou seja, o final do século XIX, mesmo ainda sendo o Brasil um império, uma monarquia, vai começar a se preparar para um processo de industrialização, porque nós já estamos lá na Europa na segunda Revolução Industrial e é necessário que a modernidade chegue também aqui no Brasil, nos trópicos, né? Bom, o que a gente tem nesse momento é a economia cafeeira no auge. E temos aí uma situação, um impasse. Veja, não fica muito bem, nada agradável para o Brasil monárquico com o imperador Dom Pedro II e a manutenção da escravatura, ou seja, o Brasil ainda tinha escravos. Só uma curiosidade, vocês sabiam que o Brasil foi o último país do mundo a abolir seus escravos? É verdade, a gente tem esse título aí e não é fácil para a gente administrar isso, né? A gente vê sequelas disso o tempo todo. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Com muita pressão desse capital estrangeiro, principalmente da Inglaterra, o imperador Dom Pedro II não vai ter muita saída. Numa dessas viagens, que ele está fora do Brasil, quem assume é a sua filha. Quem é a sua filha? A Princesa Isabel. Então a Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, ela vai abolir a escravidão no Brasil. Gente, é uma lei curta, é uma das menores leis que já foram escritas. É uma lei de linhas, não são páginas dizendo, olha, a partir de agora eles estão livres, vamos fazer um processo de interação social, vamos integrá-los, nada disso, gente. Estão livres, vai lá, abre a porteira e manda eles saírem. Então tudo isso também é matéria de outros vídeos que a gente vai entender melhor, né? Não houve um processo, não foi gradativo, né? Simplesmente aconteceu dessa forma. É claro que quando acontece isso, os cafeicultores, as oligarquias do café, não vão ficar contentes com a postura do imperador. Haja visto que o escravo é uma mercadoria para eles, é uma peça. Nós somos no século XIX. Para eles não é povos escravizados, é escravos. Naquele momento a leitura é essa. Nós temos uma leitura bem bacana que eu já disse para vocês, que é povos escravizados, ou seja, é uma condição,
né? Não pode ter uma naturalização disso. Eu já falei para vocês sobre essa questão, né? Então esses povos escravizados que agora são livres também não tem muito o que fazer, não tem mercado de trabalho para eles, não tem uma estrutura para eles. Por outro lado, há um descontentamento da burguesia com o imperador, né? Que agora eles vão ter que pagar mão de obra para trabalhar nos cafezais, entende isso? Então, por outro lado, a gente vai também analisar o exército. O exército brasileiro teve um papel muito importante durante a Guerra do Paraguai. Veja bem, a Guerra do Paraguai não era nem para ser uma guerra, era para ser um pequeno conflito, uma rebelião, alguma coisa assim. Acontece que tanto o Brasil quanto a Argentina e o Uruguai esperavam que se resolvesse esse conflito muito rapidamente, em questão de meses. Só que isso não ocorreu. Para desgosto principalmente do imperador, né, do Dom Pedro II, tornou-se uma guerra. E uma guerra que foi de 1864 até 1870, ou seja, 6 anos de guerra. Com os gastos de uma guerra e os desgastes da guerra, né? Claro, o Brasil saiu vencedor, mas o que é vencedor numa guerra? Isso é muito relativo. O exército que foi lutar lá acreditou que ia ter um papel mais importante a partir de 1870, pós-guerra. Por quê? Porque acreditou que o poder centralizador do Dom Pedro II ia diminuir e ele ia delegar cargos, funções, ouvir os militares. Isso não aconteceu. Os militares pós-guerra foram deixados de lado, muito pelo contrário, houve certa interferência negativa para o exército em relação ao imperador, e aí surgiu um conflito militar, né? Ou seja, o imperador deixa de contar agora com o apoio dos comandantes do exército, já deixa de contar com a burguesia, ou seja, os grandes cafeicultores que estão naquele momento com a faca e o queijo na mão, e por outro lado vai haver um desgaste religioso, né? A gente vai verificar que esse conflito religioso que vai acontecer entre o imperador e a igreja vai ser por conta do Papa Pio IX. O Papa Pio IX não vai admitir que dentro da igreja ela possa ser frequentada por maçons. E é claro, muito da elite brasileira, da burguesia, é maçom. E aí o que vai acontecer? Um desgaste, um conflito entre a igreja e essas pessoas. O imperador vai intervir como mediador, por fim manda prender, manda soltar padres, bispos, ou seja, vai se indispor com a igreja. Mesmo tudo resolvido, o mal-estar já estava lá. Já estava lá dentro, estancado. Então o que acontece? O nosso imperador, ele não tem mais força perante a burguesia, que é cafeicultora, as oligarquias do café. Ele não tem mais força com a igreja, por causa dessa indisposição, né, com a igreja. E não tem mais força também num contexto geral. Porque os reflexos dessas mudanças, né, desses fatos, vão repercutir negativamente para ele. Na verdade, o imperador vai ficando isolado, sem a igreja, sem o exército e sem a burguesia. E esses fatores vão propiciar o fortalecimento dessa burguesia, principalmente a burguesia do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, as oligarquias do Rio e de São Paulo, que vão preparar o golpe para destituir o então imperador Dom Pedro II. Ok? Agora você veja. Em 13 de maio de 1888, quando aconteceu a abolição dos escravos, já repercutiu muito mal essa questão do prejuízo que o burguês, que o cafeicultor tinha em relação à mão de obra escrava. Por quê? Ele não tinha custos, né? Ele plantava o café e ele tinha os povos escravizados africanos que iam lá fazer o plantio e a colheita. Agora ele vai ter que pagar uma mão de obra. E isso não é interessante para essa burguesia. Então, qual a culpa disso? A culpa é da monarquia, porque se fôssemos uma república não seria assim. Veja, então vai haver uma articulação entre o exército
que também está descontente por conta de não figurar do poder central. O que pega muito é o poder centralizador mesmo, intervencionista do imperador. Então faz com que o exército, faz com que a burguesia e a igreja se volte contra o imperador. Enfraquecido, acuado, ele é destituído no dia 15 de novembro de 1889, onde é proclamada a República Federativa do Brasil. Ok? Isso nós vamos ver agora no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu!